Depois que eu fiquei doente, né, o meu marido trouxe uma pessoa pra cuidar de mim. Até então, gente, eu achei isso super normal. Pensei que era o cuidado que ele tinha comigo. A gente fazia 4 anos de casado, né? Ele sempre foi muito cuidadoso comigo. Ele era muito atencioso, muito amoroso, muito carinhoso. Não podia estranhar de nada, gente, nada do que ele fizesse. Eu tive alguns problemas de saúde, né? Precisei me internar, precisei fazer uma cirurgia. E assim, gente, quando eu tive alta, né, que eu fui transferida pra casa, ainda assim eu precisava de todos os cuidados. Então, como meu marido, né, ele trabalha, gente, numa empresa, nem chega em casa muito tarde, a minha família, ela mora em outra cidade. Daí ele contratou uma pessoa, né, pra poder cuidar de mim. Então, assim que eu cheguei em casa, né, ele pegou e falou assim pra mim: olha, amor, tem uma pessoa que tá vindo aí pra poder cuidar de você. Mais tarde ela tá chegando. Perguntei pra ele, gente, onde ele encontrou essa pessoa, né, pra poder cuidar de mim. Ele disse, né, que encontrou no grupo de WhatsApp. Então, assim, gente, passou algumas horas, né, essa pessoa chegou. Mas assim que eu vi ela, gente, eu achei alguma coisa de estranho. Eu achei que não tinha nada bem. Aí os dias foram se passando, ela me tratava super bem. Tudo que eu precisava, gente, ela sempre tava disposta ali pra poder me ajudar. Porém, gente, ela tinha um comportamento muito estranho com meu marido. Sempre os dois estavam de risinho, sempre conversando. Parecia até que eles se conheciam há muito tempo, porque eles tinham muita intimidade. Como a minha família, né, morava em outro estado, daí quando a minha mãe e a minha tia pegaram uns dias de folga, né, elas vieram aqui me visitar, passar uns dias aqui comigo, né, e assim que elas chegaram aqui, gente, que bateu de cara com essa mulher, né, o semblante dessa mulher mudou. A minha tia, né, falou comigo que precisava falar comigo urgentemente, aí me chamou pra ir até o quarto. Quando chegou no quarto, ela me perguntou onde foi que eu tinha encontrado aquela mulher pra poder cuidar de mim. Então eu falei pra ela, né, gente, que quem havia encontrado aquela mulher foi o meu marido num grupo de WhatsApp, né, de cuidadores. Então ela falou, né, que me contou toda a história, que quando meu tio adoeceu, né, que ela precisava de uma pessoa para poder cuidar dele, a única pessoa que ela conseguiu encontrar, né, que foi essa enfermeira, justamente essa enfermeira. No tempo, né, que meu tio ia melhorando, né, ela via que tinha alguma coisa entre os dois, porque era muita intimidade. Então, assim, quando meu tio, né, começou a ficar bom, eles começaram a ter um caso. E que depois que ela tomou consciência, né, de toda essa situação, ela pediu o divórcio para ele simplesmente não quis dar o divórcio para ela, né, por conta de que ele tinha uma grande reputação. A reputação dele era muito grande perante a igreja, perante a sociedade, e assim, isso afetaria bastante, né, a vida dele. Então, o que é que ele fez? Ele preferiu, né, terminar com a amante dele, que no caso era essa enfermeira, né, pra poder continuar com a família dele. E que ela só não contou, né, pra família dela o que aconteceu, porque era um motivo, sabe, de muita vergonha pra ela. Então, a partir daquele momento, né, a partir daquela conversa que eu tive com a minha mãe e a minha tia, a minha mãe e a minha tia decidiram colocar aquela mulher pra fora da minha casa. Passaram-se uns dias, né, eu já estava bem melhor, já estava me levantando, já estava fazendo algumas coisinhas, né, de dentro de casa. A minha mãe e a minha tia, né, foram embora pra casa delas. Até então, né, gente, eu pensei que a minha vida tinha voltado ao normal. Mas não, gente, meu marido mudou, né, totalmente o comportamento. Começou a chegar tarde da noite em casa. Quando eu perguntava pra ele onde ele estava, ele não me respondia, fazia a maior ignorância. Mas não, gente, não era coisa de traição, não. Aí um dia, né, eu precisei ir no médico, e quando eu retornei, né, pra minha casa, gente, encontrei uma carta, né, em cima da mesa do meu marido, destinada pra mim. E na carta, gente, ele dizia, né, que ele ia fazer uma viagem, que ele não voltaria tão cedo, né, que eu não precisava me preocupar com ele, porque ele estaria bem. Eu fiquei, gente, super assustada, sabe, muito preocupada. Pensei que tinha acontecido alguma coisa pior, que ele tava devendo alguém, enfim. Então eu ligava pra ele e dava caixa postal, né, mandava mensagem, não chegava mensagem pra ele. Daí eu decidi, né, gente, ir pra casa da minha mãe, né, inclusive minha mãe mora em outra cidade. Daí fui pra casa de minha mãe. Quando cheguei lá, né, continuei ligando pra ele, também dava caixa postal. Depois de tanta insistência, minha mãe pediu pra poder ir na casa da minha sogra, e fui na casa da minha sogra, né, pra saber se ela sabia de alguma coisa, se ela sabia do paradeiro dele, saber se tinha acontecido alguma coisa. Nem a família dele, gente, sabia também dele. Naquele momento eu fiquei, sabe, gente, sem entender, porque assim, não fazia sentido. Tudo ele me falava, tudo ele se pronunciava pra mim. Aí esperei um tempo, né, gente, pra ter a certeza, né, que ele ia voltar. Cheguei na delegacia, né, de parte do desaparecimento dele. Foi aí, gente, que se passaram, né, 4 meses. E aí chegou uma ligação pra mim, né. Quando eu atendi a ligação naquele momento, eu entendi, né, que quem era. E assim, gente, eu reconheci, sabe, a voz da enfermeira que tinha cuidado de mim. A enfermeira, né, que tinha cuidado de mim quando eu estava doente. Então ela pegou, né, e me falou, né, que sabia onde o meu marido estava. Pediu, né, pra poder me encontrar com ela no hospital, né, na cidade vizinha. E foi assim que eu fiz. Naquele momento, gente, eu me arrumei todinha, peguei as minhas coisas e fui direto pra esse hospital. E chegando lá, gente, ela já estava lá na frente me esperando. E assim que a gente foi, né, ela me levou diretamente, né, no quarto onde ele estava internado. Daí então ela resolveu me explicar tudo, que antes dele descobrir, né, que eu estava doente, ele já estava doente, só que ele não quis me contar, né, pra poder não piorar a minha situação. O tempo foi se passando, né, gente, o quadro dele foi se agravando mais e mais, cada vez mais, né. Então na época que eu fiquei boa, né, que eu já estava me levantando, ele descobriu que ele precisava fazer uma cirurgia com urgência. E pra não me preocupar, nem preocupar a família dele também, ele acabou saindo da cidade. E essa enfermeira que cuidava de mim, né, ele contratou pra cuidar dele, deu tudo certo. E como ela percebeu, né, que aquilo era muito injusto, né, dele estar escondendo as coisas de mim, ela percebeu que naquele momento eu já estava boa, e daí resolveu me contar tudo. E foi isso que ela fez.